comentários. Rafael, Leia, Pedro, tudo tranquilo? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Eu quero, primeiro, parabenizá-los, né, agradecê-los pela confiança. É importantíssimo para nós que vocês tenham se matriculado numa disciplina, né, como essa, Sociologia, que perpassa inúmeros cursos. E segundo, é uma satisfação enorme. Nós estamos falando em inglês, não, né? Deixa eu ver seu roteiro aqui, peraí. João. Ok. Vou colocar aqui em português. João falado. Português Brasil, quer dizer. Então, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma disciplina muito importante, perpassa vários cursos. Eu sou Fernando Nogueira, sou professor aqui da FUMEC há muitos anos. Muito provavelmente tenho mais tempo de FUMEC do que a maior parte de vocês têm de idade, né? Eu estou aqui há quase 30 anos, como já disse, já fui diretor, já fui reitor. Com muito orgulho, sou professor da disciplina de Sociologia e Economia. Eu sou formado em Economia, sou formado em Sociologia na Federal, fiz Economia na PUC, fiz mestrado em Sociologia na Federal, estudei o doutoramento em Portugal, e sou muito comprometido, sério, abracei a causa da educação superior, né? Então, com muito orgulho, eu sou professor aqui da FUMEC. Acho que vocês fizeram uma excelente escolha. A FUMEC é uma instituição muito séria, comprometida, é uma fundação, é uma universidade. Então, que tenhamos todos, não é, um excelente curso, uma excelente experiência ao longo desse semestre. Como vocês sabem, nós teremos 4 encontros, não é, ao longo desse semestre. Os encontros, obviamente, nós não conseguiríamos abordar os conteúdos, então são abordagens mais teóricas, mais genéricas, mais de discussão de alguns temas que eu vou fazer recorte de acordo obviamente, com o nosso conteúdo, mas tentando trazer alguns problemas de natureza sociais mais contemporâneos, né? Mas vocês têm todo o conteúdo já disponibilizado, todo não, mas aquele que é pertinente para os exercícios, para a prova. Então, fique à vontade para me perguntar, para indagar, mandar um e-mail, estou à disposição, tá bom? E vindo aqui na FUMEC, passem aqui na reitoria, ao lado da sala do reitor. Eu estou todos os dias aqui, à tarde, para a gente conversar, para a gente tomar um café, não é? Fiquem à vontade, tá bom? E qualquer coisa também, vocês podem mandar um e-mail, né? E nós temos também toda uma estrutura pedagógica para acompanhar o estudo de vocês. Então, muito obrigado pela escolha de estarem aqui na FUMEC, muito obrigado pela matrícula na disciplina de Sociologia. É uma satisfação estar com vocês aqui, estudando, discutindo problemas tão importantes, né? Que não só de natureza social propriamente dita, não é? Acabei de dar uma aula de economia, dei exemplos lá, por exemplo, de mercado, como é que nós atendemos nossas necessidades com a produção de atividades econômicas, fomos envolvidos na discussão sobre o Estado, na discussão das necessidades sociais, etc, etc. Ou seja, a mesma coisa é a sociologia, você começa a discutir problemas de natureza social, você começa a discutir a sociedade, suas demandas, suas formas de avançar dentro do processo civilizatório, não é? Você acaba discutindo economia, acaba discutindo política, acaba discutindo Estado, acaba discutindo ideologia, não é? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? E eu acho extremamente relevante uma sensibilidade para entendermos os debates, as discussões, a maneira como as pessoas se apresentam, os valores que as pessoas manifestam, não é? E como é que isso interfere nas relações sociais, nas relações políticas, né? Eu sei que até hoje tem muita gente brigada com familiares por causa da dicotomia política
nas eleições, né? Ou seja, de fato, nós estamos vivendo momentos curiosos, no mínimo curiosos, né? Mas muito, vamos dizer assim, provocativos, né? Que manifesta muita indignação, às vezes, com algumas manifestações, com algumas posições, né? Então, ter conhecimento, um domínio conceitual sociológico, não é só importante para a sua graduação, é importante para a sua graduação, ter esse entendimento, ter esse domínio conceitual, conhecer as variáveis, conhecer os principais autores, como é que nós temos que criar elementos para entender a sociedade, entender o nosso mundo, entender os aspectos contemporâneos, os desafios contemporâneos e civilizatórios da nossa sociedade é importante. Mas também entender o outro, entender as relações sociais, entender manifestações, entender por que algumas coisas acontecem, entender por que algumas coisas não acontecem, não é? No aspecto ideológico, por exemplo, no aspecto do entendimento ideológico, não é? Ou seja, quais são as forças que interagem com o nosso conhecimento, com o nosso saber, com as escolhas do que nós assistimos, por exemplo, daquilo que nós comunicamos, não é? Então, entender a sociedade contemporânea, com todas essas variáveis, com todas essas dificuldades, com todos esses desafios, é importante entendermos, ou pelo menos dominarmos um pouco os conceitos sociológicos. Então, meus caros, sejam bem-vindos, né, que tenhamos um excelente curso de Sociologia. Não é? Alguém aqui tem alguma experiência com Sociologia? Já fez alguma parte? Ou está fazendo novamente? Ou fez o curso de Sociologia? Se tivesse feito, teria pedido dispensa. Não é? Mas há uma grande confusão do que é Sociologia, né, no sentido... confunde-se muito com... Estou falando em termos aspectos mais conceituais, com aspectos da filosofia, com aspectos da psicologia social, né? A sociologia é uma ciência, né? A sociologia é uma ciência e tem como objeto a sociedade, ponto. Mas a economia também tem como objeto a sociedade. Qual é o objeto da economia? É a necessidade de produção. Nós todos somos portadores de necessidades, eu preciso de camisa, preciso de óculos, preciso de internet, preciso de energia, realmente isso tem que ser produzido. Mas só que ao produzir, ao organizar a atividade produtiva, nós estabelecemos relações sociais. Então, tem as relações sociais muito marcantes, muito características de um determinado sistema, por exemplo, a relação entre capital e trabalho no sistema capitalista, e tem outros aspectos que perpassam todas essas relações dentro de uma sociedade, né, em função da quantidade de dinheiro que eu tenho, em função da minha cor, em função da minha formação, em função do meu gênero, né, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou pertencente ao grupo LGBTQIA+, ou seja, tem vários aspectos que influenciam as relações sociais, o perceber das necessidades do outro, as carências, as necessidades, e como é que essa sociedade se reproduz socialmente, né? Então, quando nós estamos falando de sociologia, ou seja, do que é sociologia, qual é o objeto da sociologia, por óbvio, é a sociedade. Mas isso é tanto macro quanto no aspecto micro, quanto no aspecto individual, né? E nem sempre é fácil fazer essa descrição. O nosso conteúdo programático ele é muito amplo, não é? Vai desde fundamentos de sociologia, perspectivas sociológicas, conceitos sociológicos básicos, as teorias sociológicas clássicas, com Comte, Durkheim, Max Weber, Karl Marx, né? Até conceitos mais elaborados, por exemplo, a Escola de Frankfurt, o conceito de pós-modernidade, aspectos mais contemporâneos da sociedade brasileira, a questão da exclusão social e da desigualdade social, temas mais contemporâneos, como a ideia de cidadania, espaço público, a ideia os desafios do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, o nosso programa de sociologia ele é muito amplo, ou seja, é um grande desafio, né? Entender todos esses aspectos, dominar conceitualmente todos esses aspectos, dominar as variáveis envolvidas em todos esses aspectos, muito, assim, é um grande desafio. Mas tenho certeza que com a dedicação, com o conteúdo que nós preparamos para vocês, vocês vão tirar isso de letra. Mas, de qualquer forma, é
não é simplesmente descrever só os pensadores, principais pensadores da sociologia. É muito mais que isso. É dar a vocês esse aspecto, essa visão crítica da sociedade, despertá-los para os problemas sociológicos, despertá-los para a ideia de contemporaneidade, de processo civilizatório, não é? Então, o desafio nosso ele não é pequeno, muito mais pelo contrário. Mas tenho certeza que nós vamos nos dar bem neste mês. Não é? O conteúdo já está disponibilizado, como eu já disse, não é? Vocês podem, obviamente, começar a estudá-lo e nós estaremos sempre à disposição de vocês, tá certo? Nesta primeira aula, o nosso programa ele aborda os principais autores, os principais fundadores, os pais da sociologia. Né? E o principal autor, aquele que é considerado como o primeiro cara que, dentro da filosofia, fez um recorte específico e falou assim, isso aqui é outra coisa, não é mais a filosofia. Eu estou delimitando um campo do saber que não é simplesmente a continuidade, uma nova visão filosófica. Ou seja, tem categorias, tem conceitos, tem análises que diferenciam isso aqui, esse objeto do saber, não é, que foi Augusto Comte. Ou seja, ele chegou e falou assim, olha, ao analisar a sociedade, ao criar conceitos, categorias para analisar a sociedade, eu estou criando uma nova ciência, que é justamente a ciência da sociedade, que é justamente a sociologia. Né? Augusto Comte ele é francês, ele nasceu no final do século XVIII, né? Então a sociologia nasce no século XVIII, uma época de muita transformação, de profundas transformações, uma época que nós estamos fazendo uma efervescência cultural muito grande, quando o capitalismo está se consolidando. Então, é mais uma ciência que se consolida, né, com o nascimento e, obviamente, você repetindo, consolidação do próprio sistema capitalista. Então, quando nós temos o processo de urbanização, que começou há 100 anos antes, não é? O processo de industrialização, quando nós temos uma nova relação de classe, capital e trabalho, capitalista e proletário, quando nós temos vários pensadores abordando essas novas relações sociais, isso gerou um clique, não é? Ou seja, as pessoas se despertaram para esse novo campo do saber, ou seja, para além da filosofia, eu quero analisar o que é a sociedade, como nós nos organizamos, o que é uma classe social, qual o aspecto nodal, fundamental, que faz com que nós tenhamos uma relação social como nós a temos. Né? Quais são os modelos de sociedade? Quais são as sociedades anteriores? Quais são as possíveis organizações sociais futuras dentro de um certo sistema econômico? Ou seja, como entender tudo isso, né, com as variáveis e conceitos anteriores. É possível? Não. Então, é preciso desenvolver novas variáveis, é preciso desenvolver novos conceitos, é preciso desenvolver novos olhares. Né? E, para isso, foi formulado, não intencionalmente, mas acabou acontecendo, foi criada uma nova ciência, que é a sociologia. Né? E quem começa com essa produção é justamente o Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Não é um nome simples, né? Ou seja, é o Comte, que foi filósofo francês, que ficou conhecido justamente por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, uma ciência que diferencia-se das demais, que se diferencia principalmente da filosofia, que é justamente a sociologia. E também porque ele foi um dos primeiros, ou o primeiro, a criar fundamentos, né, da teoria que nós chamamos positivista. Então, ele foi o primeiro sociólogo e o primeiro positivista. Né? Então, lembre-se desse nome, Auguste Comte, sociólogo positivista, né? Sociólogo francês. E a data é relevante, ou seja, 1798. Então, só para vocês localizarem no tempo, quando surge a economia? A sociologia, como ciência.
Não a relação social, que obviamente isso sempre existiu, mas a sociologia como ciência, como um desdobramento da filosofia. Pense, Auguste Comte, no ano de 1798, né, foi o cara que começou a produzir variados conceitos sobre isso. Então, pense assim, para arredondar, 1800, tá certo? 1800. Então, a sociologia começa a surgir já no início do século XIX, tá certo? 1800, e vai, ao longo desse século, criando saberes, criando conhecimentos, análises, e, obviamente, fortalecendo esse recorte, que é justamente o da ciência social, que é justamente o da sociologia. Tá certo? Nos primeiros estudos, nos primeiros escritos, o Comte já planejava um esboço da sociologia. Tá certo? Ele, por ser positivista, a primeira denominação que ele deu à sociologia foi de física social, para vocês terem uma ideia. Lembre-se disso que vocês não vão se esquecer. O principal autor, Comte, tá certo? Que começou com a sociologia, ele deu o nome da sociologia de física social. Ou seja, ele queria que a sociologia fosse semelhante à organização das leis que as ciências da natureza, a ciência como a química, a física principalmente, tivesse. Ou seja, a ciência da sociedade, né, deveria ser similar, com os mesmos critérios, com as mesmas formas de produzir conhecimento que as ciências da natureza. Por isso que ele quis chamar a sociologia de física social. Esse termo que nós conhecemos hoje, sociologia, ele surgiu somente muito depois, ou seja, no que a gente chama de cursos de filosofia positiva. Cursos de filosofia positiva eram um curso que era dado, que surgiu muito posteriormente, né, que o próprio Auguste Comte formulava. Então, Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. O filósofo Auguste Comte é o primeiro a teorizar, a criar variáveis, conceitos sobre a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, especificamente, a fim de, obviamente, reorganizá-la, colocá-la na visão positivista dele, colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Então, ele tinha essa visão, ou seja, que é possível consertar problemas da sociedade, desde que nós, primeiro, nós temos que conhecê-la, primeira coisa. Segundo, ao conhecê-la, nós temos condições de formular teorias, formular conceitos, né, que possam colocar essa sociologia, essa sociedade nos seus eixos. Isso é uma frase dele. Então, o primeiro autor é Auguste Comte, certo? E Auguste Comte, nós não podemos falar dele sem pensar no positivismo, não é? Qual a característica fundamental do positivismo? Primeiro, enquanto doutrina filosófica, sociológica e também política, não se esqueça disso, o positivismo tem as ciências exatas, ou seja, a matemática, a física, a astronomia, a química, a biologia, como referências, tá certo? Então, ele quer fazer da sociologia uma ciência física, uma ciência química, como faz a ciência física, como faz a ciência química, a biológica, tá certo? Ou seja, os modelos científicos da sociologia deveriam ser similares aos modelos científicos da matemática, da física, da astronomia, da química e da biologia. Entendeu? Por outro lado, claro, nós podemos hoje, né, muitos anos depois, séculos depois, dizer que esse positivismo é como se fosse uma romantização da ciência. É como se fosse uma forma idealizada, uma forma romântica de pensar a ciência. Por quê? Porque usa uma classificação totalmente cientificista do conhecimento, não é? E não é só cientificista, ou seja, não é só ligado à ciência, da própria ética humana. Ele tinha uma visão romanceada das relações sociais, não é? A metodologia básica criada por Comte, que é o positivismo, é a observação dos fenômenos. De novo, aquilo que é
fundamental na teoria positivista de Comte é a observação dos fenômenos, né? Muitas disso vai surgir o que nós chamamos de fenomenologia, mas é outra coisa. E dessa observação dos fenômenos se privilegia a observação, se privilegia a observação, a imaginação dos fatos, né? O que o Comte não queria, falou assim, nós não podemos ser teóricos, não podemos imaginar os fatos, né? Nós temos que observá-los, desconsiderando completamente todo o conhecimento que não possa ser comprovado cientificamente. Então, se eu não posso comprovar cientificamente, eu isolo, né? Ou seja, ele queria que a economia, que a sociologia, desculpe, fosse, de fato, muito diferente do que é a filosofia, certo? Ele queria que a sociologia fosse mais próximo das ciências exatas, né? Então, o positivismo e essa percepção do Comte, ou seja, essa corrente filosófica que busca explicar as leis do mundo social com critérios da ciência exata ou das ciências biológicas. Entenderam? Ou seja, o que caracteriza o Comte é isso. O que caracteriza o positivismo é isso. É uma corrente filosófica que busca explicar as leis do mundo social com critérios das ciências exatas e biológicas, com os critérios da física, com os critérios da química. O Auguste Comte foi o pai do positivismo e o primeiro teórico a estabelecer essas raízes, esse entendimento. Tá certo? Entenderam? Então, vamos caracterizar, então, portanto, o positivismo. Ok aí, Leia? Está tudo certinho? Rafael? Tudo tranquilo por enquanto? De novo, essa aula fica gravada e vocês podem recorrer a ela o quanto vocês quiserem. Quando e quanto vocês quiserem, tá bem? Então, vamos lá. Resumo ou resumão da... Alguém está falando assim, primeira aula de Sociologia, Ana Carolina Reolon de Souza, para estudos. Muito bem. Então, de novo. O positivismo. Eu vou fazer aqui não uma descrição assim, muito científica, muito sociológica, poderia se dizer. Eu vou fazer tipo um resumo, né, bem esquemático para vocês lembrarem, ou seja, para vocês não se esquecerem dessas características fundamentais do positivismo. Então, o positivismo surgiu com Auguste Comte no século XIX. Primeira coisa. O positivismo, ele marca o início da sociologia. A sociologia, criada por Comte, portanto, adotou como metodologia o positivismo. Ok. Era uma teoria de natureza política, moral, filosófica, porque ele tentava abarcar todo o objeto da sociologia e, obviamente, com todos os seus desdobramentos, certo? O positivismo, ele se baseava na ciência e na ordem social, né? O Comte tinha toda uma visão assim, do que nós podemos fazer e fazer o que é certo para consertar essa sociedade, por exemplo. Então, ele era muito dogmático nesse sentido. Então, disciplina, rigor, ordem eram necessários para esse crescimento moral, para esse crescimento social, né, da sociedade. Tá certo? Para vocês lembrarem disso, a bandeira brasileira, ela, naquela época, o positivismo do Brasil era... Quando formulada, por exemplo, isso sintetiza muito bem o que o Comte quer dizer. Nós precisamos de ordem para poder crescer. Nós precisamos de ordem para consertar os problemas da sociedade. Nós precisamos de ordem para gerar o crescimento econômico, o crescimento social. Certo? Então, meus caros, a bandeira brasileira, ordem e progresso, traduz muito bem, não é, o que é a essência do positivismo, né, que, de novo, foi criado por Auguste Comte. Tá certo?
Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus caros? Então, vamos lá, vou continuando. De novo, então, o positivismo surgiu com Comte, no século XIX, tem esse aspecto moral, filosófico, político, da teoria política. Ele foi apropriado por vários segmentos sociais, o positivismo, não é? Então, por isso, o pensamento de Comte teve muita aceitação, não é? Porque se baseava na ciência e na ordem social. Então, a ideia de disciplina, de rigor, de ordem, eram necessários para o crescimento moral da sociedade. Pronto. E isso, obviamente, como eu já disse, só como exemplo, inspirou muito a proclamação da República Brasileira. Inclusive, está na nossa bandeira. Certo? Alguma dúvida? Então, falou em pai da sociologia, pense em Comte. Pensou em Comte, pense em positivismo. Pensou em positivismo, pense em sociologia como ciência química, ciência física. Ok? E o positivismo, a característica principal é essa ideia de disciplina, rigor, ordem para o crescimento moral e social. Tá bom assim a síntese? Entenderam? Bola para frente. Um segundo autor muito importante, extremamente importante, que está dentro do campo, de modo geral, dos pais da sociologia, é o Émile Durkheim. Émile Durkheim. Os grandes pais da sociologia são esses, os 4 grandes pais da sociologia, aqueles que formularam conhecimento a partir do qual as pessoas falam assim, não, temos um novo campo de saber, temos uma nova ciência. É o Auguste Comte, o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. De novo, o Comte, Durkheim, Marx e Max Weber. Ok? Nós estamos falando do Comte, agora vamos falando do Durkheim. E depois nós vamos falar do Karl Marx e do Max Weber. Então, ao pensar sociologia, não contemporaneamente, mas pensar sociologia lá no seu nascimento, primeiro vocês têm que ter a ideia, a concepção de que é uma nova ciência. Alguém está produzindo novos conhecimentos, novas categorias, novas variáveis, novas formas de entender essa sociedade que está em completa ebulição, em completa transformação. Nós passamos de um sistema feudal para um sistema capitalista, mais ou menos 1750, nós temos esse processo de urbanização, de industrialização, de transformação de classes, né? Classe proletariada surgindo, processo de urbanização fortalecendo, o Estado se consolidando como interventor, a formação nacional se amadurecendo, o processo de expansão marítima, o processo de exploração dos novos mundos, novas mercadorias, a produção voltada para o mercado, ou seja, a sociedade em completa transformação. A monarquia em crise, surgindo um novo sistema organizacional político que são as repúblicas. Você imagina isso, essa transformação profunda, radical. É um novo mundo, não é? Ou seja, eu tenho categorias, eu tenho conceitos, eu tenho entendimento, até então produzidos, para entender essa transformação? Não. Aí surge a necessidade de uma nova ciência, sociologia. Assim como a economia também. A economia como ciência surge a partir daí. Várias outras. A psicologia depois, bem depois, um século depois. Esse mundo contemporâneo, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas angústias, com todos os seus questionamentos, isso traz sofrimento, traz problemas às pessoas, ou seja, aí você vai descobrir um psique e depois a psicologia surge, tá certo? Então, esse mundo que surge lá com a Revolução Industrial, com a formação dos Estados nacionais, com novas classes sociais, capital e trabalho, com a expansão marítima, com a expansão marítima que eu digo, não de 1500, mas a consolidação de colônias, levando para a Europa, principalmente, novos conhecimentos, novos produtos, né? A transformação da sociedade em mercado, as novas relações de classe, novas relações do Estado, o Estado se consolidando. Vocês já ouviram falar em Hobbes, Thomas Hobbes, no Estado absoluto, né, se consolidando e como necessário para a consolidação do capitalismo. Ou seja,
este mundo em evolução, este mundo em transformação profunda, radical, este mundo agora já capitalista, desperta nos pensadores uma curiosidade, uma necessidade de entendimento. Não é? Então, o Comte, lá no seu primeiro momento, falou assim, olha, está o caos, precisamos de ordem, precisamos de disciplina, precisamos de orientação, precisamos de rumo. Então, positivismo. Aí surge um outro autor, já um pouco mais crítico, um pouco menos rigoroso que Comte. Depois nós vamos ter outro, o Karl Marx, que vai trazer um entendimento completamente diferente de tudo isso. Né? Karl Marx vai falar assim, essa sociedade se baseia na exploração do trabalho, essa sociedade se baseia num processo de acumulação crescente do capital, essa sociedade é injusta, essa sociedade tem que ser transformada, essa sociedade tem que ser superada por um processo revolucionário, transformador, profundo, radical. Queremos um novo modelo de sociedade, não este. Tá certo? E depois nós vamos ter o Max Weber, que vai pegar elementos de estudo e falar um pouco mais sobre os aspectos do pensar, do conceber, né, da superestrutura, né, da inteligência, etc., etc., da burocracia, do Estado, ou seja, diferentemente. Então, nós temos autores que vão confirmar esse novo sistema, que vão negar, que vão tentar fazer uma síntese com Max Weber. Então, vocês têm vários pensadores assim, diferentes quanto a essas transformações. Mas, de qualquer forma, os principais autores, pensadores que consolidam, não de maneira, vamos dizer, homogênea, consensual, né? Muitas vezes muito divergente, são esses autores, o Comte, o Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Né? Alguém já ouviu falar no Emile Durkheim? Alguém já ouviu falar do Emile Durkheim? Rafael falou, Davi falou. Muito bem, isso é ótimo. Né? O Emile Durkheim, alguns até acham que é ele que é o pai da sociologia, que Auguste Comte ainda estava lá no campo da fenomenologia, da filosofia, ou seja, que o principal, o pai da economia, desculpa, o pai da sociologia é o Emile Durkheim. Eu prefiro considerar esses quatro, tá? O Comte, o Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, como pais. Uma ciência não surge simplesmente de um autor, né? São várias contribuições. Então, se eu perguntar em prova qual o pai da sociologia, vocês têm que pensar o primeiro a formular alguma coisa que vai ser, vai desmembrar esse conhecimento do que era antes. Então, é Auguste Comte, tá certo? Mas, para mim, a sociologia não tem um pai, tem pais, não é? Então, é isso. O Emílio Durkheim também é considerado pai da economia. Mas, em prova, se perguntado sobre o pai da economia, sociologia, é o Comte. O Emílio Durkheim, também francês, né? Ele nasceu em 1858, né? Então nós estamos falando aí já meio século depois do Comte, né? E ele morreu no início já do século XX, morreu em Paris, né? E seus estudos permitiram o consenso sobre a classificação da sociologia como ciência. Tá certo? Então, o Emile Durkheim, ele é aquele que consolida esse entendimento que existe uma nova ciência, que é a sociologia. O Comte criou, o Emile Durkheim, com seus estudos, consolidou esse nascimento dessa nova ciência. O Emile Durkheim, ele tinha dinheiro, ele tinha posição social, ele nasceu numa família tradicional, ele era judeu, tá certo? A família dele era judia, né? O pai, o avô, o bisavô eram todos rabinos, né? Então ele tinha essa questão da religiosidade muito presente na vida dele, na visão de mundo dele, né? Alguém está mandando uma pergunta aqui, mas cafedeu-se. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer verbalmente. Alguém mandou uma pergunta aqui, mas ela sumiu.
Então, vamos lá. Então, o Emílio Durkheim nasce nessa família tradicional, essa família judia, né, muito rigorosa, né? E o Durkheim, ele é um rebelde, né? O Durkheim decidiu não seguir os passos dos seus antepassados, não seguir os passos de ser rabino, por exemplo, de continuar a tradição familiar, né? E ele abandonou a formação judaica, a escola judaica, né, para onde ele tinha ido assim, muito cedo, né, e quis estudar religião dentro de uma visão mais agnóstica, vamos dizer assim. Né? Não é ateu, não, mas mais agnóstica. E aí ele contribuiu muito, né, dentro desse processo de formação, dentro da sua rebeldia ao negar a religião, né, ele consolidou a sociologia como ciência. Né? Então, ele reforçou a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem. Entenderam? Ou seja, é a sociedade, mas ele introduziu um conceito importante, fenômenos sociais. Sejam fenômenos de natureza cultural, sejam fenômenos de natureza econômica, sejam fenômenos religiosos, sejam fenômenos políticos. Ou seja, ele se interessa pelas relações sociais entre pessoas, entre grupos sociais. Ele se preocupa com as instituições sociais. Ele se preocupa com relações sociais, instituições sociais que formam a sociedade. Entendeu? Então, ele já tem claro qual o objeto da sociologia. Ele coloca elementos analíticos, de conhecimentos de variáveis, conceitos que amadurecem esse objeto, né, da sociologia. Né? E ele tem uma clareza muito grande, extremamente importante, de como esses fenômenos que eu mencionei agora, de natureza cultural, de natureza econômica, de natureza religiosa, de natureza política, como esses fenômenos são constituídos, são influenciados por fatores históricos, por fatores culturais, por fatores estruturais. Né? Então, a sociologia dele é muito diferente da sociologia de Comte. A sociologia surgiu claramente no século XVIII como uma resposta aos desafios, às transformações provocadas, como eu disse, pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, pela constituição de um novo Estado, pelos desafios tecnológicos que surgiram, pelas novas relações sociais que estão sendo estabelecidas, e ele tem mais clareza sobre isso. Ou seja, o entendimento de fenômeno social em Durkheim ele é muito claro. Então, esse termo, sociologia, que foi criado lá atrás pelo Comte, que é, de fato, de novo, considerado o pai da sociologia, ele busca unificar os estudos sobre o homem, a sociedade, sob uma perspectiva mais científica. Então, ele não abandona o Comte, mas ele avança, ele amadurece, ele contextualiza mais, dentro do aspecto histórico, né, aquilo que era uma proposta de Comte, né, que é criar uma sociologia, uma nova ciência. Então, os pensadores, como eu já disse, que vão nessa linha, né, essa linha histórica da constituição sociológica é muito importante. Como eu já falei, é o Comte, o Durkheim, o Karl Marx, o Max Weber, dentre outros, mas esses, nesse processo de consolidação da sociologia, são extremamente relevantes. E a sociologia, claro, ela se divide em várias áreas, de acordo, obviamente, com o seu objeto de estudo. O objeto de estudo é a sociologia, é a sociedade. Por exemplo, nós temos sociologia da educação, que estuda a relação entre escola e sociedade, a sociologia do trabalho, que estuda os fenômenos sociais que ocorrem no mundo do trabalho, a sociologia do direito, que estuda fenômenos jurídicos na sociedade. Então, este campo do saber sociologia também ele é recortado por métodos e interesses diversos. Né? A sociologia também ela utiliza vários, como eu já disse, métodos de pesquisas.
que podem ser qualitativos. O que é um método qualitativo? É baseado nas descrições e interpretações. Então, vocês, por exemplo, se vão escrever um artigo, né, um trabalho de conclusão de curso, e o professor orientador pergunta para vocês, vocês vão fazer um artigo, um texto qualitativo? O que é o texto qualitativo? É aquele texto que se baseia nos conceitos, na descrição, na interpretação. Ou vocês farão um texto quantitativo. O texto mais quantitativo, um estudo mais quantitativo, se baseia nas análises estatísticas, obviamente nos números, nos aspectos mais quantitativos, não é? Por isso chama-se quantitativo, não é? Então a sociologia também tem essas divisões. Tem autores mais qualitativos e tem autores mais quantitativos. A sociologia também é uma ciência extremamente importante para compreender a nossa realidade social. E, principalmente, ao compreender esta realidade, que foi um aspecto que surgiu desde Comte, passou por Durkheim, passou por Karl Marx, passou por Max Weber, ao entender as relações sociais, ao entender o que é um fato social, contribuir para a sua transformação. Então, a sociologia, independentemente de ser Comte, independentemente de ser durkheimiano ou marxiano é aquele seguidor do Marx. Você tem os marxistas, tá certo? E os marxianos. Marxistas seguem vários outros pensadores que compactuam com Marx. O marxiano é aquele que estuda exatamente o que o Marx escreveu, pensou, certo? Então, se eu falo assim, aquele autor é um marxiano, é porque ele se baseia nos escritos, no pensamento de Karl Marx. Aquele cara é um marxista, ou seja, para além de Marx, ele segue vários pensadores marxistas, ou seja, seguidores de Marx, tá certo? Então, a sociologia, ela tem algo em comum, que é justamente a análise da sociedade. Mas ela tem vários recortes, como eu disse, vou estudar a educação, vou estudar o direito, mas também tem vários métodos. Então, isso faz com que a sociologia não seja uma ciência homogênea, né? Se você é um weberiano, você discorda de alguém que é marxiano, seguidor de Marx, né? Se você é mais voltado para aspectos de análise histórica, metodologicamente falando, você vai construir estudos, entendimentos, né, que vão ser descritos a partir de datas antigas, né? Mas tem uma coisa que é comum. Primeiro, você estará estudando a sociedade. Você estará estudando problemas de natureza social. Você estará estudando fenômenos sociais, que têm relações com a história, têm relações com a economia, têm relações ideológicas, têm relações, por exemplo, econômicas. Então, por exemplo, se você quiser entender, olha bem, tem muita gente que até hoje, desde da eleição passada, ou desde de algum tempo atrás, até hoje está brigado com familiares pela discussão de natureza política e ideológica. Não vou entrar aqui com os nomes para não aguçar nenhum entendimento político de alguém, tá certo? Tem condições, assim, é um grande desafio sociológico ou não entender essa divisão, vamos dizer assim, de natureza ideológica? Claro que sim, claro que é. Né? Tem vários estudos sendo feitos a partir disso, e não é só no Brasil. A América está dividida, na Itália está muito dividido, na França, agora nós estamos vendo isso, recentemente nós estamos vendo movimentos sociais na Inglaterra, não é? Quase que eu classifiquei e dei o norte, né, das minhas posições políticas, mas de qualquer forma, na Inglaterra, não falei, mas de qualquer forma, então, na Inglaterra também. Né? Então, a sociologia, que estuda a sociedade, poderia deixar despercebido esse fenômeno? Claro que não. Né? Então, entender
as relações de classe, entender as relações ideológicas, a formação histórica dos grupos sociais, dos interesses sociais, entender como é que a educação, por exemplo, de um país forma cidadãos diferentes de outro país, entender como as questões de classe, a questão de raça, a questão de gênero, a questão de opção sexual interferem nas relações sociais, não é? Tudo isso faz parte da sociologia, do campo do saber da sociologia. Entender como é que o Estado desenvolve políticas públicas voltadas para a sociedade. Claro que isso tudo faz parte da sociologia. Então, a sociologia tem lá seus formadores e tem o seu objeto. Qual é o objeto da sociologia? A sociedade. Mas é consensual o conhecimento sociológico? Não, não é consensual. Somente isso. Estuda-se a sociedade. Tá certo? E, obviamente, nós temos grandes desafios com relação a todos esses saberes, a todos esses conhecimentos, a todas essas variáveis. Tá ok? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque eu estou falando demais, não é? Ou seja, eu espero que os próximos encontros nossos, com vocês já lendo os textos, né, revendo essas aulas gravadas, participem mais, tragam mais problemas, mais questões para a gente debater, tá bom? Deixa eu beber minha água aqui. Pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, desculpa, quem falou? Ana Carolina, por favor. Como que a gente vai saber as datas das provas, o acesso ao material, ao conteúdo? Ana Carolina, eu não estou te ouvindo. Vou aumentar o máximo aqui meu alto-falante. Está conseguindo ouvir? Eu sei que você, quando você fala, eu sei que você está falando, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Eu sei que você está falando, mas eu não consigo. Está conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Melhorou 100%. Diga-me, Ana Carolina. A Ana fechou. Ana, você fechou o seu microfone? Está conseguindo me ouvir agora? Oi. Oi, Ana. Tinha melhorado e depois subiu. Você está conseguindo me ouvir agora? Perfeitamente. Agora não. Agora sumiu de novo. Ah, tá aqui na tradução. É uma coisa como a gente vai saber as datas das provas, acesso material, conteúdo, sim. Isso tudo está lá no AVA, tá certo? Você ir lá, abrir, todas essas informações já estão dadas, o material já está disponibilizado, né? As datas dos exercícios, tudo isso será comunicado, reforçado e será disponibilizado na hora certa. Tá bom? Era isso, não era? Assim, eu vi aqui a tradução embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Um conceito que vocês têm que saber, nós temos que ter entendimento dele, é justamente o que é fato social. Então, a primeira coisa que eu mencionei até agora, eu citei os dois principais autores, que é o Comte e o Durkheim, e qual é o objeto da sociologia, que é a sociedade. E falei sobre aspectos de não consenso, de metodologias diferentes, tá certo? Agora, um conceito primordial é justamente o que é fato social. Então, quando nós estamos falando de Durkheim, esse é um dos conceitos mais relevantes, o que é fato social. E ele vai falar assim, o fato social é o instrumento social, o instrumento cultural que determina a maneira de agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo. Tá certo? Vejam como eu estou vestido. Vejam como a postura minha. Veja como a Leia está vestida. Tá certo? Veja a postura da Leia. Ô, Leia, me dê licença para te usar como exemplo. Ou seja, as relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia, seja em sala de aula, seja nas relações de trabalho, elas são socialmente constituídas, elas são historicamente constituídas, tá certo? A forma de lidar, por exemplo, com o aluno
não é? Através, por exemplo, da tecnologia, como nós estamos fazendo agora, só é possível neste contexto histórico vivido hoje, neste contexto de domínio tecnológico, nesse sistema que nós estamos vivendo. Então, o fato social, o fato que é o foco, o objeto da sociologia, é o principal instrumento, né, que determina a maneira de agir, pensar, sentir das pessoas, dos indivíduos. Né? Então, o Émile Durkheim criou esse conceito justamente para isso, ou seja, é uma definição formulada pelo Durkheim justamente para entender isso. Entender o quê? O conjunto de regras, de tradições que estão no centro de uma sociedade. O fato social obriga o ser humano a se adaptar às regras sociais. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, estou falando algumas décadas atrás, mulher não votava. Mulher, por exemplo, não podia usar vestido, não poderia usar short na rua, tá certo? Obviamente, isso era condizente, não estou defendendo, mas era condizente com a cultura, os hábitos, os aspectos históricos sociais daquela época, tá certo? Então, hoje, vocês estão dentro de um processo de formação, as mulheres que eu estou me referindo, para a busca de trabalho. O entendimento, a concepção das relações de trabalho da mulher hoje são as mesmas de 50 anos atrás? Claro que não. Claro que não. A questão, por exemplo, do casamento, a questão do trabalho, a questão do posicionamento político, né? A forma de tratamento de um homem dentro do casamento em relação à sua mulher mudou, tá certo? Antes era muito comum, assim, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ou seja, era uma questão que tinha que ser resolvida entre os dois. Ou seja, se o marido quiser passar um corretivo na mulher, podia. Um absurdo. É absurdo para nós hoje, mas era normal há 50 anos atrás. Recentemente eu resgatei uma história muito, assim, que quando eu fiquei sabendo, me sensibilizou muito, no interior, na cidade de Luz, de Minas Gerais, um sujeito muito grosseiro, muito bronco, muito rústico. A mulher dele não devia suportá-lo, né? Pegou a mulher no flagra, na casa dele, na cama dele. Aí ela saiu correndo, entrou no canavial, nua. Pra vocês terem uma ideia. Aí a sociedade, grupos sociais, cercaram o canavial e disseram para ela, se ela não saísse do canavial, eles iam colocar fogo no canavial. Aí ela saiu, ele levou ela para a cama, isso com várias testemunhas. Né? Ela já sabia o que iria acontecer, ela pediu água, ele mandou buscar água, serviu água. Ela falou assim, eu quero despedir das minhas filhas. Ele não autorizou, falou assim, isso eu não deixo. Você não merece. Né? E foi lá e matou ela. Ou seja, e o que mais me espantou foi, primeiro, a frieza, tá certo? E depois ser quase um pacto social para que aquele crime acontecesse na forma como foi que aconteceu. Isso que me fez estudar um pouco esse fato, mas eu não consegui todos os elementos. Mas narrativas eu consegui, pessoas que narraram o que aconteceu. Mas foi mais ou menos isso que eu estou falando, ou seja, é um absurdo. Hoje nós ficamos ou não, pelo menos deveríamos ficar na minha posição, indignados com essa situação ou não? Claro que sim. Mas o fenômeno social, o fato social, o entendimento das relações familiares, a relação entre homem e mulher dentro de uma família, hoje são muito diferentes de 50 anos atrás. Né? Então, nós temos que ter uma concepção sociológica, histórica, ideológica quase, né? Do fenômeno familiar, da concepção de família. Né? Então, é isso que eu estou dizendo, ou seja, o fato social, aí você poderia dizer, mas isso aí não é um fato social, porque se refere a uma família específica.
Mas o que eu estou me referindo não é o fato do assassinato propriamente dito, é da concepção social sobre a relação homem e mulher que gerou um assassinato. Não é? Então, o fato social, que é um conceito formulado pelo Durkheim, né, se refere a esse conjunto de regras, a esse conjunto de tradições que estão no centro da sociedade. O fato social obriga, conscientemente ou não, o ser humano a ser o que é, socialmente falando, adaptar-se às regras sociais. Tá certo? Então, nós temos vários exemplos de fatos sociais. Ou seja, são as normas de convivência, são os valores, as convenções sociais que existem independentemente da vontade e da existência do indivíduo. Eu, particularmente, sou contra, mas existe na sociedade. Vou dar um exemplo caricato. Eu queria andar pelado, tá certo? Queria andar peladão por aí, tá certo? Mas eu posso? Não. Mesmo que eu desse calor, seria muito razoável pensar, assim, olha, o calor que nós estamos vendo e teremos aqui para frente, seria melhor que todos nós não usássemos roupas, por exemplo, tá? Para ser um pouquinho mais educado. Não é? Mas existe uma convenção social que impede isso. Não é? Então, as características do fato social estão na percepção do indivíduo. Por isso, o comportamento do ser humano ele é sempre condicionado por realidades sociais que limitam, que condicionam as atitudes aceitas pela sociedade. Ou seja, condicionam as atitudes, limitam as atitudes dos indivíduos pela concepção que é dada pela sociedade. O fato social, portanto, deve ter 3 características. Não se esqueçam, anotem isso para nunca mais se esquecer. O aspecto da generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Tá certo? E os fatos sociais, obviamente, não recaem sobre uma só pessoa, recaem sobre a sociedade como um todo. Portanto, são de natureza coletiva e não, obviamente, individuais. Portanto, quando nós estamos falando de fato social, nós estamos falando de coisas que acontecem com a maioria, alcançam a todos, de forma generalizada. Eu vou dar mais um exemplo aqui de futebol. Os torcedores cantam, tá certo? Incentivam o seu time, vestem-se da mesma forma, com o mesmo uniforme, e gritam quando sai o gol. Todas essas ações são esperadas e não precisaram, ser previamente combinadas, tá certo? Ou seja, nós vivemos uma sociedade que isso é cultural, que isso é dado, que isso é um aspecto já previsto, aprendido socialmente. Tá certo? Meus caros, tudo bem? Vocês me lembrem, na próxima aula nós vamos dar continuidade a partir das características do fato social. Eu vou falar da coercitividade. Tá bom? Ok, meus caros? Então, de novo, foi um prazer conhecê-los. Estou sempre à disposição de vocês aqui. A partir do módulo 3, né, Fernando? Oi? A partir do módulo 3? O quê? Não. Eu ainda, na próxima aula, eu vou continuar na apresentação desses autores, os principais autores, Comte, Durkheim, Karl Marx e Max Weber, porque eles são relevantes para os outros conceitos que nós vamos ver ao longo do curso, tá bem? Esses encontros nossos, de fato, são de 1 hora, né? Ou seja, nós temos que escolher o que nós vamos falar, porque não dá para abordar toda a matéria, tá bom? Mas eu acho primordial. Eu acho isso primordial. Eu queria ter falado de Comte, Durkheim, Karl Marx e Max Weber nessa primeira aula, mas falei demais, não vi. Tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, olha, muito obrigado. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana, né? Descansem também, aproveitem, tá bom? Um abraço, então. Até mais. Alguém perguntou aqui, eu não estou conseguindo abordar. Sempre que eu vou abordar a pergunta, ela some. Provavelmente deve ter uma maneira mais
inteligente de Tem um abordar essas chat questões aqui. em cima, Eu vou na ver parte superior da tela. Pois é, mas o chat eu sei, mas elas estão sendo colocadas aqui embaixo. Ah, sim, agora que eu abri o chat, desculpe. Alguém perguntou assim, você recomendaria a gente fazer até o módulo, professor? Olha, rever esse conteúdo gravado, que vai ficar gravado, e começar a ler os temas principais. E lá na disciplina de Sociologia, tem algumas aulas, alguns conceitos, alguns conteúdos, desculpa, já gravados por uma outra professora. Então, assistam essas gravações, que eu acho que é uma maneira mais interativa de absorver os conceitos, né? Comecem a ler os artigos que estão disponibilizados, o livro que está disponibilizado, e, se for necessário, revejam a aula gravada. Tá bom? Um abraço, então, gente. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Até mais. Para você também. Tchau. Obrigada. Tchau.